fazer agora uma viagem de redescoberta pelo litoral sul de Pernambuco. Vamos fazer turismo geocientífico, conhecendo os aspectos geográficos, históricos e culturais das paisagens. Essa é uma proposta do grupo do Programa Especial de Treinamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. O projeto sobre turismo geocientífico na região metropolitana de Recife, ele foi desenvolvido por um grupo de alunos do curso de graduação em Geografia, dentro do Programa Especial de Treinamento PET. O respectivo Programa Especial de Treinamento foi concebido e implantado na Universidade Brasileira pela CAPES. A CAPES, ao implantar esse programa, visou fundamentalmente proporcionar aos alunos de graduação uma formação acadêmica ampla, associada certamente ao desenvolvimento de pequenos projetos de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento científico. O projeto Turismo Geocientífico, ele é muito importante por diversos aspectos. Nós poderíamos enquadrar numa proposta, uma alternativa didático-pedagógica dentro do curso de Geografia, né? Aí eu já adianto um outro grande objetivo desse projeto. É apresentar um modelo alternativo ao turismo tradicional, ao turismo convencional. Esse turismo convencional, conduzido principalmente pelas agências, né? Eles são turismos comerciais, né, em que eles privilegiam pontos de partida e pontos de chegada, ou seja, destinos, alvos, né, a serem desfrutados pelos turistas. Então, se deixa de privilegiar nesse intervalo, nesse espaço, o percurso de deslocamento. Então, muitas vezes chegam os turistas, chegam as pessoas curiosas, interessadas em desvendar as paisagens e não conseguem informações a contento, científicas, que respondam aos seus interesses, suas curiosidades. Então, daí eu veria dois pontos principais, ou duas grandes possibilidades de ampliação do projeto Turismo Geocientífico, atendendo tanto aos alunos, tanto esse procedimento didático, pedagógico e metodológico, como também para atender a sociedade de uma forma geral, apresentando uma alternativa ao turismo convencional. Para isso foram escolhidas 10 paradas na região metropolitana do Recife. O passeio começa no Marco Zero e vai até o município de Ipojuca. Bairro do Recife, sede do primeiro núcleo de povoamento da cidade em 1537. A cidade do Recife, cortada por rios, caracteriza-se morfologicamente por regiões de várzea, formadas pelos depósitos sedimentares de origem fluvio-marinha, associados ao grupo Barreiras, apresentando relevo predominantemente plano, variando para ondulado à medida que se adentra no continente. Na vegetação, o que predomina são os manguezais e resquícios de mata atlântica, com presença de arbustos, coqueirais e reservas ecológicas. O bairro do Recife, com paisagem fluvio-marinha e os acervos arquitetônicos, é um atrativo para os visitantes. Os sobrados coloniais e monumentos históricos, como a Catedral da Madre de Deus e a Torre Malakoff, antigo observatório meteorológico, vêm sendo revitalizados pelo governo local e empresas privadas. Pontes irradiam deste bairro, cortando rios e canais, atravessando em direção aos demais espaços urbanos. A viagem segue para o estuário do Pina. Lá se encontra o Parque dos Manguezais, berçário ecológico que atualmente está se tornando alvo de especulação imobiliária, ameaçando o equilíbrio ecológico desta área. Toda essa área pertence à zona estuarina do Capibaribe, que sofreu aterros nos alagados, limitando o espaço para a vegetação natural. Apesar destes problemas, ela ainda apresenta condições adequadas para o desenvolvimento dos mangues. De todas as áreas estuarinas, a mais ameaçada é a do Aeroclube, por causa da expansão imobiliária. Isso se reflete na degradação, no lançamento de resíduos domésticos e industriais. Os aterros e as ocupações humanas são os maiores problemas enfrentados por essas regiões.
existe uma perda do berçário natural de vida marinha, né? Existe uma perda da produção pesqueira, porque você tira a principal base da cadeia alimentar, do ponto de vista ecológico. E do ponto de vista social também é um desastre, porque as populações marginalizadas, que não têm acesso à terra, que não têm onde morar, e vivem do manguezal e pescam no mangue, pescam caranguejo, marisco, ostra, sururu, vão perder esse meio de vida delas e vão ter uma maior marginalização. A primeira razão para preservar o manguezal é que ele constitui uma área de regulação, eu diria, do sistema de drenagem da cidade. As últimas áreas que têm esse papel hoje na cidade do Recife. A segunda razão é exatamente a importância biológica do mangue. E terceiro, eu diria que há uma razão cultural e paisagística. Cultural é porque é a última área dentro da cidade que relembra as origens da cidade. Essa cidade conquistada sobre as águas, conquistada sobre o mangue, conquistada sobre o mar. Saindo do Recife, a nossa viagem continua por Jaboatão dos Guararapes. O quadro natural do município caracteriza-se pela planície litorânea ou costeira, constituída por restingas, formação lagunar e desembocaduras de rios e maceiós. O município ainda tem terrenos de níveis mais elevados e topografia mais movimentada, que correspondem às formações esculpidas a partir do baixo platô sedimentar do grupo Barreiras da Formação Cabo e também por terrenos de embasamento cristalino. Se nós examinarmos, por exemplo, os sedimentos aqui do Monte dos Guararapes, nós vamos ver que há uma grande quantidade de areia, de argila, mas também de seixos angulosos, seixos subangulosos ou até arredondados, que demonstram essa torrencialidade dos processos geomorfológicos. Então, do ponto de vista, eu diria, do ponto de vista do turismo geocientífico, os sedimentos do Grupo Barreiras têm uma importância grande. Por quê? Porque esses sedimentos vão evidenciar condições climáticas totalmente diferentes daquelas que reinam atualmente. Em Jaboatão estão os Montes Guararapes, sítio colinoso a mais de 70 metros de altitude que compõe a formação Barreiras. Os Montes Guararapes foram cenário de 2 conflitos batavos, em 1648 e 1649. Esses conflitos, o erguimento da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres e o ambiente natural do lugar foram fatores para o reconhecimento dos Montes Guararapes como Parque Histórico Nacional. No morro se tem a mais completa aula sobre paisagens metropolitanas do Recife. Inserida a uma complicada malha urbana, chegamos à Lagoa Olho d'Água. Essa é a maior lagoa natural do estado de Pernambuco, localizada numa planície alagada com as características fluvio-marinhas da região. A lagoa é de grande importância para a preservação da fauna regional, porque é o habitat de algumas espécies de aves. Mas também tem vários problemas urbano-ambientais, como a acumulação de dejetos em seu entorno, a ocupação fundiária e o assoreamento, que reduz o leito da lagoa e expande o alagamento nas margens. Depois seguimos para os manguezais do rio Jaboatão. Os mangues atuam como amortecedores, inibindo a ação do mar para o continente e reduzindo o transporte de sedimentos do rio para o mar. Apesar desse ecossistema ser protegido por lei, encontra-se bastante devastado. A degradação da bacia dos rios Jaboatão e Pirapama é muito intensa por causa dos despejos industriais, principais causadores de poluição nesses cursos d'água. Ao longo da BR-101 Sul, depois do município de Jaboatão, chega-se ao município do Cabo de Santo Agostinho. Suas características físicas são marcadas por relevo ondulado e resquícios de mata atlântica. A principal atividade econômica do município é a indústria açucareira. A Organização Espacial do Cabo de Santo Agostinho é composta de 2 áreas, a área rural
é formada por engenhos, pequenas propriedades, latifúndios e povoados. A área urbana é composta pela sede municipal e distritos. Essa área vem sofrendo um constante processo de adensamento populacional, acontecendo de forma desordenada, principalmente em áreas inadequadas como as encostas de morro e terrenos alagáveis. No caminho também se observa a Mata Atlântica e seus remanescentes, que se encontram em crescente processo de degradação. A Mata do Zumbi, área de reserva ecológica, reflete o tipo climático da região e está inserida nas bacias hidrográficas dos rios Pirapama e Maçangana. Protegida por lei, a mata ainda possui uma exuberante fauna e flora que permite a exploração do turismo ecológico. Ainda no município do Cabo, é possível se verificar alterações no relevo devido às atividades de extração de argila. De um lado, a Mata Atlântica, de outro, as praias. A praia de Itapuama, localizada no município do Cabo, apresenta diferentes aspectos geográficos. Percebe-se a ação do mar no continente, trabalhando e erodindo as rochas traquíticas. Essas rochas fazem parte de derramamentos vulcânicos que chegaram até a linha de praia. Os derramamentos vulcânicos, junto à cobertura vegetal, remanescentes da Mata Atlântica, imprimem características próprias à paisagem desta praia. O significado geológico dos derrames de traquito na praia de Itapuama é de que, associado aos eventos que culminaram com a separação dos continentes, cataclismos se associaram. Entre eles, terremotos, fraturas e vulcanismo. Esses traquitos que ocorrem na linha de praia em Itapuama representam derrames de rochas neutras, traquíticas, que se moveram de oeste para leste até atingir a linha de praia. Então, sob o ponto de vista de importância geológica, a existência desses traquitos representam e testemunham que, de fato, tivemos um vulcanismo na região. Outra praia do município do Cabo é a praia de Gaibu, que possui uma paisagem formada pelo mar e elevações de rochas graníticas. Junto com os monumentos históricos, religiosos e militares, atrai os olhares dos visitantes. É nesta praia que se encontra melhor representada a separação dos continentes, africano e sul-americano. A identificação de rochas graníticas e relevos semelhantes são fortes indícios que comprovam esta transformação dos blocos continentais. Do ponto de vista da evolução, se a gente pensar muitos milhões de anos atrás, desde que as áreas onde hoje estão a planície do Recife era anexada a uma área no Gabão, na África, ou seja, era um continente íntegro que partiu, separou por forças muito fortes que provêm do interior da Terra. Esses esforços muito fortes fizeram romper a crosta terrestre, formando o que se chama de placas tectônicas. A evolução do Recife, ou seja, de todo esse litoral nordestino, se deu no momento em que as placas, ao se afastarem, permitiram a entrada da água que veio a formar o Oceano Atlântico. Depois do Cabo de Santo Agostinho, a viagem segue para o município de Ipojuca, um dos mais antigos do estado. Podem ser vistos casarios, engenhos e igrejas dos primórdios da colonização pernambucana. Comporta ainda um conjunto de praias, Maracaípe, Ponta de Serrambi, Cupe e Porto de Galinhas. O município apresenta no quadro natural um relevo ondulado e forte ondulado, com a presença de solos argilosos próprio para o cultivo da cana-de-açúcar, coco, banana e manga. No município de Ipojuca está o NEC vulcânico,
conduto principal do vulcão, localizado na usina Ipojuca. É formado por rochas ácidas e apresenta seu edifício parcialmente descaracterizado pelos agentes erosivos. O vulcanismo que ocorreu no Cabo, associado ele a esses movimentos de quebra crustal e separação dos continentes, ele foi do tipo estromboliano. O que significa ser do tipo estromboliano? É um tipo de vulcanismo explosivo, que existe vulcanismo em que não tem explosões e outros em que há explosões. O que aconteceu no Cabo, esse tipo estromboliano, é um tipo explosivo. Como testemunho desse, nós temos próximo à cidade de Ipojuca, derrames de tufos vulcânicos associados a bombas vulcânicas de natureza riolíticas, não é? Isso prova exatamente, devido à pouca viscosidade, que esse material esfriava e era expelido como ejetólitos alternadamente. Então, o vulcanismo que ocorreu na região é um vulcanismo, ou foi um vulcanismo, do tipo estromboliano.